a trilogia do não. E eu queria dizer para você, ser amigo do não. Nós estamos hoje numa sociedade em que ouvir um não é algo que adoece algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você que o justo também é lembrado pelo não. O justo é lembrado pelo que ele não fez. E ai dos justos se não houvesse essa memória negativa a respeito deles. Por negativa, eu não quero dizer de algo que desabilite a moral dele, mas o negativo aqui está se referindo a algo que ele não fez e que graças a Deus que ele não fez, porque salvou o caráter dele. Eu quero toda a atenção sua, por gentileza. Aqui está contido nesse texto a pessoa que não ouve o conselho do ímpio, a pessoa que não anda no caminho do pecador e a pessoa que não senta numa mesa de escarnecedor. Então, o texto começa dizendo: mas como é feliz a pessoa que não. Então há uma negativa a respeito de certas pessoas. Eu queria dizer para você essa noite sobre esse assunto, para nós como cristãos aprendermos a dizer não. Aprendermos a dizer não. Eu pergunto a vocês, se a irmã Eva, esposa do irmão Adão, lá no jardim do Éden, se ela tivesse dito não para a serpente, teria sido uma boa coisa. Hoje a irmã Eva seria lembrada de outra maneira, e não de uma maneira crítica, como a maioria, se não todos os seres humanos lembram dela, por ter dado um sim para o convite, para o conselho do inimigo. Mas eu quero sugerir, por exemplo, alguns nãos que houve na Bíblia. E eu quero começar pelo não de José. Vocês lembram que o José estava na casa de Potifar, e estando lá, vocês sabem que ele se tornou o gerente das fazendas, das casas, de tudo que Potifar era o dono. E a esposa de Potifar resolveu chavecar o José, resolveu cantar o José, resolveu convidá-lo à prática sexual. Qual é a resposta do José? Não, não, eu não posso fazer isso. Deus me livre de pecar contra o Senhor. É o não. Nós precisamos, devemos sempre ter o não na ponta da língua para responder nas ocasiões necessárias. E relacionado ao pecado, o não sempre é a resposta correta. O José pagou muito caro por aquele não, mas dizer um não para o pecado, fazendo com que isso agrade a Deus, você vai pagar algumas consequências, você vai sofrer algumas consequências, só que serão consequências que vai valer a pena você passar. Quando você sofre pela verdade, isso vale a pena. Quando você morre pela verdade, isto vale a pena. Quando você sofre, quando você é punido pela verdade, isso vale a pena. E Deus muito se agrada, e a recompensa será muito grande logo depois que você disse não para o pecado. Tem aí no sistema legal do nosso país algumas logomarcas, não é? Não, a pedofilia tem a mão aberta, né? Com algum desenho dando um não. E o não, por sua vez, é um bloqueio, é uma desistência de qualquer prática do pecado. Então eu quero dizer para vocês essa noite que a prostituição, para a prostituição, a sua resposta é o não. A sua resposta é o não. Não, mas eu não consigo dizer. Consegue. Você consegue dizer. Assim como você sabe dizer sim, há um potencial em você para saber dizer não. O que falta mesmo é querer dizer o não. E aprenda com o José, que independentemente das tragédias que a vida lhe trouxe, ele soube dizer um não para o pecado da prostituição. Aprendamos com esse rapaz, aprendamos com esse jovem a dizer não para o pecado da prostituição. Quem está me entendendo diz amém. Um outro não, que a gente entende e vê na Bíblia com muita clareza, foi dito por outro jovem, mesmo sendo já um senhor, mas era um jovem, um senhor na Bíblia Sagrada chamado Daniel. Daniel, ele foi eleito a um cargo de muito moral, de muito peso na Babilônia.
Ele não foi somente muito respeitado na Babilônia, como também foi muito respeitado na Pérsia, na Média Pérsia. E em uma dessas ocasiões, ele foi eleito ao cargo maior da nação, do reino, do império, ficando abaixo apenas do rei do império da Pérsia. E a proposta que foi lançada para ele foi a proposta de se corromper, a proposta de começar a fazer propinas, a oferecer propinas para se enriquecer ilicitamente. E isso foi proposto por pessoas que estavam quase que no mesmo nível de poder que ele. Só que o Daniel, quando ouve essa ideia, quando ouve essa proposta, ele resolve dizer um não para a corrupção. Eu quero que vocês entendam que no capítulo 6 do livro de Daniel, ele está sob uma constante prova, em uma perseguição, em que os inimigos fazem um edito, por conta, eles levam essa proposta ao rei, e o rei faz ser uma lei, de que qualquer pessoa que não adorasse, ou que melhor, que pedisse qualquer coisa que não fosse ao rei, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Isto é, já foi assim porque Daniel disse um não para a corrupção. Se alguém lhe convidar para entrar em negócio sujo, a resposta é não. Se alguém lhe convidar para fazer tramóias, para fazer trambicagens, para fazer negócios maus, negócios feios, tirar dos outros para se enriquecer, a resposta de quem pretende morar no céu, a resposta é não. Não há negócio, não há mais ou menos, não há um jeitinho. A resposta é absoluta, é não. Não importa quanto se ganharia, não importa quanto se agregaria para você, mas a resposta é um não. E eu fico me perguntando, se Daniel tivesse dito sim, como seria a vida desse homem? Enquanto jovem, um jovem super leal, mas agora, na velhice, aos 80 anos, como se supõe, ele iria sucumbir à corrupção, ele iria morrer como um corrupto. E ele entendeu que o cristão, ele deve ser leal a Cristo, desde o berço até a sepultura. Nós temos um espaço de vida entre o berço e a sepultura, e esse espaço de vida para uns é grande, para outros é pequeno, mas para aqueles que aceitaram a Cristo, a resposta para a corrupção é não, em todos os dias, em todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Seja uma proposta imoral para se adquirir ilegalmente uma agulha, mas a resposta é não. Outro não que encontramos na Bíblia: 3 rapazes foram convidados ou foram intimados a comparecerem diante do rei, porque eles não adoraram a estátua que o rei ergueu. E o rei se intrigou e perguntou por quê. E eles disseram: olha, fique o senhor sabendo que nós não vamos adorar a tua imagem, e se o senhor quiser matar nós, você pode matar. Se o nosso Deus quiser livrar a gente, ele livra. Se ele não quiser, a gente morre, e não está nem, e isso não é muita diferença para nós, porque estando vivo na terra, ele está com a gente, e se a gente morrer, nós vamos estar com ele. Ou seja, para a idolatria, a minha resposta é um não. Podem levantar estátuas de ouro, podem levantar belezas e mais belezas nesta terra, mas eu não me dobro diante de nenhuma delas, porque há um Deus no céu, e somente a esse Deus eu devo dar o culto, a glória e a honra para sempre. Amém? Quem concorda, glorifica o nome de Jesus. Para a prostituição, a resposta é não. Para a corrupção, a resposta é não. Para a idolatria, a resposta é não. E o que qualifica uma idolatria é qualquer coisa que você gosta demais a ponto de ocupar o lugar de Deus. Tenha cuidado, tem muitos cristãos idólatras, idolatrando várias coisas, fazendo de várias coisas e pessoas seu ídolo. Mas nós não temos ídolo, nós temos Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador e benfeitor de todas as coisas, que nos salvou e nos comprou por seu precioso sangue. A resposta é não. A resposta é não. Era muito fácil para Daniel pegar dinheiro ilicitamente
porque o rei confiava nele. Confiava. Mas ele entendia que o rei só confiava nele porque ele tinha confiança em Deus. Quando a gente confia em Deus, fica fácil as pessoas confiar na gente. Quando a gente não confia em Deus, não dá para ninguém confiar na gente, porque é um efeito tabela. O seu relacionamento bom com Deus define o seu relacionamento bom com as pessoas. Se esses três rapazes tivessem dito sim para a idolatria, quem eram eles hoje? Ninguém. Ninguém. Não tinha a história da fornalha. Não tinha um anjo que desceu do céu para refrescar a temperatura da fornalha. Não ia ter isso. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que o justo paga caro pelo não que ele dá ao pecado, mas Deus recompensa todo o prejuízo que você pagou pelo não, pela honra de Deus. Deus lhe devolverá, lhe retribuirá, lhe recompensará. Teve outra pessoa que disse um não, e ele não disse só um, ele disse vários. Jesus Cristo, ele é um modelo ideal. Ele estava jejuando, como vocês sabem, e o diabo chegou para ele já no 40º dia e foi levando umas pedras e pediu ou sugeriu para ele transformar essas pedras em pães. E Jesus deu uma resposta negativa: nem só de pão viverá o homem. Esse nem é não. E portanto é uma resposta negativa para os conselhos do diabo, para as propostas do diabo. Você tem a obrigatoriedade de dizer não para as propostas do diabo. Elas podem ser provocadoras, elas podem ser tentadoras, como sempre são, mas o seu dever é dizer não. Não. No primeiro não ele não satisfez, então ele levou uma outra proposta. Sugeriu ele para pular do pináculo do templo, para que os anjos o aparassem, para que ele exibisse o poder que ele tem, o respeito que ele tem pelos céus. Mas não era necessário ele provar nada para Satanás. Então ele disse: eu não vou fazer isso, porque eu não tenho necessidade de estar tentando a Deus. Eu não vou fazer. Irmão, você não deve satisfação para Satanás. Você não tem que provar que é super crente, você não tem que provar que é um crentão ou coisa do tipo. A sua dependência é de Deus, e o que você tem que estar demonstrando, a sua vida, o seu caráter é para Deus. E mande o inimigo para longe de você, dizendo não para as propostas dele. E a última proposta, fique de pé. Glória a Deus. Mostrou o reino do mundo, as glórias, tudo que o diabo tinha. Não, ele limpou o baú e mostrou tudo para Jesus. Para quê? Para Jesus adorar ele. Ele disse: olha, eu te dou tudo isso se tu me adorares. Ou seja, o diabo estava dizendo em miúdos assim: eu te dou tudo que eu tenho só para tu me adorar. Hipoteticamente, digamos, Jesus Cristo adorasse o diabo, era como se o diabo estivesse entregando tudo para ele. Mas aí o diabo ainda seria maior do que Jesus nessa lógica, porque Jesus, com tudo que o diabo deu, estava adorando ao diabo. E quem adora é inferior a quem foi adorado. Claro que Jesus Cristo percebeu essa maluquice de Satanás. Eu já disse, eu gosto desse ditado que os baianos usam, que quando o diabo vem com a castanha, fazia tempo que Jesus Cristo está comendo paçoca. Ou seja, Jesus Cristo olhou para o diabo e disse: para cai fora, sai daqui, te manda, vai embora. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Eu não vou te adorar, eu não vou cair nessa.
essa: eu não tenho necessidade de estar te adorando. Nenhum cristão tem necessidade de abraçar o pecado. Eva não tinha necessidade de comer daquele fruto. José não tinha necessidade de se prostituir com a mulher de Potifar. O Daniel não tinha necessidade de se corromper. Os 3 jovens não tinham necessidade de adorar a imagem de Nabucodonosor. Jesus não tinha necessidade de comer pão naquele horário, não tinha necessidade de se jogar de cima para baixo, e nem tinha necessidade de se dobrar diante do inimigo. Por quê? Porque tudo que o diabo propôs, Deus tem melhor para nós. Tudo que o diabo propõe, Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo melhor, irmãos. Eva trocou todos os frutos do jardim por quantos? Por um. Quando você abraça esse pecado que você quer abraçar, você está desprezando toda a riqueza do céu que Deus tem para você de graça. Aleluia. Se José tivesse se prostituído com a mulher do Potifar, ele nunca ia casar com a filha do sacerdote de Heliópolis, nunca ia ser o pai de Efraim de Manassés, e nunca ia ser o governador do Egito. Eu estou dizendo para você: não abrace o pecado, largue o pecado de mão, porque logo depois tem uma benção muito grande para a tua vida. Levanta a mão e recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo sabe que há um projeto de Deus para a tua vida, e ele vai tentar atrapalhar você, para você não receber. Mas ele perdeu a botada hoje, porque o evangelho chegou no teu coração, e essa noite o Senhor te reveste de força. Aleluia. 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 Essa é a lógica. Você não precisa do pecado. Você não tem necessidade de pecar. Você não precisa pecar. Deus te deu um estilo novo de vida. A vida do cristão é uma vida nova. A vida do cristão é uma vida nova. Que Deus te abençoe e te guarde. E aprenda a ser amigo do não. Aprenda a gostar do não. Diga não ao pecado e sim para Jesus e a sua palavra. E a bênção de Deus nunca faltará na tua casa e na tua vida e no teu ministério. Amém. Aleluia.